Irmãos amados, amanhã, dia 12 de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil celebrará 160 anos em solo pátrio. Quando o missionário Ashbel Green Simonton veio ao Brasil, nos idos de 1859, aquele país estava experimentando um grande avivamento espiritual. E foi neste impulso daquele grande avivamento que ele veio para cá. Aqui ficou apenas 8 anos e deixou aqui uma igreja estabelecida, presbitério estabelecido, seminário estabelecido, jornal estabelecido, e as bases desta igreja, pela graça de Deus, há 160 anos, hoje presente em todos os estados da federação, contribui com a evangelização, com a educação, com a saúde, com a cultura desta nação. Também faz parte da liturgia do culto de hoje falar sobre avivamento espiritual. E em virtude disso, eu quero partilhar com vocês hoje um texto da Escritura, fugindo um pouco do estilo que tenho usado com frequência, a forma expositiva. Quero tratar hoje de um assunto e não de uma exposição. Então eu quero falar hoje com você sobre a ação do Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Convido você para ler comigo João 16, versículo 7. E com base neste versículo trataremos deste assunto, a pessoa e a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. João 16, versículo 7. É Jesus Cristo quem está falando, e ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. É importante entender que Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. E desceu para ficar para sempre com a igreja. Tendo o projeto redentivo, o Pai planejou a nossa salvação. O Filho historicamente nos redimiu na cruz. E agora o Espírito Santo aplica esta obra no nosso coração. Não haveria sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos convence de pecado. É Ele quem nos regenera. É Ele quem aplica a obra da salvação em nós. Tenho que concordar com o grande tribuno, o grande pastor, o grande pregador, talvez o maior pregador do século XIX, pregador batista, Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz assim: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem a obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a obra do Espírito Santo. E Dr. Francis Chan escreveu um livro sobre o Espírito Santo com o seguinte título: O Deus Esquecido. E eu hoje queria pensar com você, primeiro ponto, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Porque ao longo dos anos e dos séculos, a pessoa e a obra do Espírito Santo não receberam da igreja a merecida ênfase. Eu explico. Um dos primeiros documentos oficiais da igreja primitiva é o Credo Apostólico. E quando o Credo Apostólico vai expor o resumo, a essência da nossa fé, ele começa dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele fala da pessoa do Deus Pai, da obra do Deus Pai. Quando ele está falando da segunda pessoa da Trindade, creio em Jesus Cristo,
ele fala da pessoa de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo. Foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, desceu ao Hades, ressuscitou, voltou ao céu. Porém, quando o credo apostólico vai falar sobre o Espírito Santo, diz: creio no Espírito Santo. E sequer uma frase complementar falando sobre a obra do Espírito Santo. Não há nada de errado no que está lá, mas talvez faltou acrescentar à pessoa do Espírito Santo a obra que ele veio realizar. Se você examinar o período da patrística, o período dos pais da igreja, que é um período que vai do 1º ao 5º século, você não encontrará obras robustas, obras específicas que tratem da pessoa e da obra do Espírito Santo. Esse período, do chamado período patrístico, foi o período da formação das doutrinas da cristologia. Os concílios todos trataram dessa matéria. O concílio de Nicéia, em 325, tratou da divindade de Cristo. Depois vem o concílio de Constantinopla, tratando da humanidade de Jesus Cristo. Depois vem o concílio de Calcedônia, tratando da pessoa divina humana de Jesus Cristo, a figura teantrópica de Cristo. Mas nesse período não se discutiu, não se aprofundou sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Vem o período da Reforma, e os reformadores trataram da matéria de uma forma geral. Isso levou João Calvino, o reformador João Calvino, que foi o grande estruturador das doutrinas da Reforma. Ele escreveu, já aos 26 anos de idade, a obra mais importante da história da igreja. Naquele período, sobretudo, as Institutas da religião cristã. Qual foi a base dele? O credo apostólico. Por isso que ele escreveu as Institutas em 4 volumes. Primeiro volume, creio em Deus Pai. Segundo volume, creio em Deus Filho. Terceiro volume, creio no Deus Espírito Santo. Quarto volume, creio na igreja. E por ele tratar deste assunto, ele foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Mas a primeira obra específica, robusta, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, vai acontecer no século XVII, com um puritano John Owen, na Inglaterra. Depois, agora no século XX, Abraham Kuyper, na Holanda, que vai escrever também uma obra robusta sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E hoje? John Stott, que foi talvez o melhor exegeta do século passado, falecido neste século, escreveu um livro sobre o cristianismo equilibrado. E neste livro, é um livreto, mas extremamente relevante, ele disse que o problema da igreja hoje é o problema das polarizações. Há um grupo que não fala do Espírito Santo, esqueceu o Espírito Santo. Há outros que só falam no Espírito Santo e de forma até distorcida. Nós precisaríamos conhecer profundamente sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a obra do Espírito Santo. E eu aprecio por demais aquele que é considerado o maior teólogo sistemático do século XX e consequente século XXI, o Dr. J. Packer. E Dr. J. Packer escreve uma obra chamada Na Dinâmica do Espírito. Se você ainda não leu esse livro, recomendo a leitura. E neste livro, Na Dinâmica do Espírito, o Dr. J. Packer disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Quando você olha um edifício bonito, um grande monumento, quando chega a noite, se põe um holofote, uma luz, que projeta luz sobre aquele edifício, e você o vê. Você não vê a luz, ela está escondida, o holofote está escondido, mas projeta luz naquilo que você precisa conhecer e ver. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo, o Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo, o Espírito Santo veio para apontar Jesus, ele veio para testificar Jesus, ele veio para revelar Jesus, ele veio para mostrar para nós quão glorioso é o nosso Redentor. Mas prestem bem atenção, amados irmãos, o Espírito Santo é aquele que veio, sobretudo, para aplicar em nós a obra da redenção. Ele é o aplicador da obra da redenção. Ele quem revela Jesus para nós.
Ele quem nos convence de que somos pecadores e que precisamos do Redentor. Ele quem aplica o remédio eficaz da graça no nosso coração enfermo. Uma pessoa pode morrer dentro de uma farmácia, se ela não usar o remédio eficaz, que vai trazer cura para ela. Nós poderíamos conhecer toda a verdade bíblica, mas se o Espírito Santo não aplicar em nós essa verdade, nós pereceremos. Então eu gostaria que você agora pudesse entender um segundo ponto comigo, a necessidade de honrar o Espírito Santo. Você bem sabe que surgiu no século XVII um movimento chamado os Quakers. E esse movimento foi uma espécie de reação à ortodoxia da época, que estava muito engessada ou muito ossificada, onde a defesa da fé era o mais importante. E às vezes na defesa da fé se perde a piedade. É quando as pessoas estão discutindo doutrinas nesse campo acadêmico, neste campo intelectual, e às vezes as pessoas sabem muito bem a doutrina, conhecem muito bem a doutrina, desenvolvem muito bem a doutrina, defendem muito bem a doutrina, mas isso não passa do campo intelectual, e perde às vezes a devoção, perde a piedade, perde a alegria da salvação. Aí surge esse movimento em reação a isso, só que foi para um outro extremo. Se antes existia ortodoxia sem piedade, o movimento dos Quakers buscou a piedade sem a sã doutrina, sem a teologia. E caíram num campo místico. E eles não buscavam mais a verdade revelada na Escritura, a verdade objetiva, mas buscavam a luz interior, uma verdade subjetiva, e entraram para um campo extremamente perigoso, que caiu no século XX agora, no misticismo. Século místico, que quer sentir, não quer pensar. Quer sentir calafrio na espinha, não quer refletir. E então, irmãos amados, entrou esse extremo perigoso. Um negligencia assintosamente a obra do Espírito Santo, outro busca experiências místicas com o Espírito Santo. E essa questão da negligência assintosa da autoridade do Espírito Santo é muito curiosa. E às vezes possível de acontecer no nosso meio. Eu explico. Por exemplo, está lá em Atos 15, versículo 28, quando os apóstolos e presbíteros estavam reunidos no concílio de Jerusalém para tratar de um assunto doutrinário, eles disseram assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomarmos esta e esta decisão. Eu já vi, e talvez vocês também, em concílios, mundo afora, onde se planeja as coisas do ponto de vista humano, onde se discute o assunto do ponto de vista humano, onde se costura decisões nos bastidores, onde se trabalha até eleições nos bastidores, disputando voto a voto, nos bastidores, e depois então, para maquiar a situação, faz uma bela oração: agora, Senhor, nós pedimos que Tu ilumines a nossa mente. Quando na verdade tudo já foi feito humanamente, com o braço humano, com a mão humana, sem a dependência de submissão à autoridade do Espírito Santo para governar a igreja de Deus. No século XIX, quando houve um grande avivamento, e o nosso missionário Ashbel Green Simon veio ao Brasil em resultado desse avivamento na América, sobretudo esse avivamento varreu Estados Unidos, País de Gales, Inglaterra, Escócia. As pessoas eram muito sensíveis e obedientes ao Espírito Santo de Deus. Mas todo avivamento, às vezes, acontece fatos que podem fugir um pouquinho, para lá ou para cá. É preciso de graça, é preciso de sabedoria, é preciso de prudência, é preciso de Bíblia aberta, para manter-se dentro do equilíbrio. E se vocês puderem, leiam Jonathan Edwards, que foi o grande teólogo do século XVIII, que lá na sua época também precisou escrever algumas obras para trazer equilíbrio a essas coisas. E surgiu então dois extremos de novo. Primeiro, a ideia do culto solene. Culto solene, dando muita ênfase à capacidade intelectual do pregador. Aí vai para um outro extremo e caiu na questão do medo do entusiasmo. A igreja começou a ter medo do entusiasmo. Começou a conter as emoções, com medo de que alguém exagere, com medo de que alguém perca
o controle emocional e rompa essa ideia do culto solene. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes a gente vê esses extremos ainda hoje. Eu conheço, já preguei em igrejas ultraconservadoras a igrejas ultrapentecostais. A igreja que eu prego, eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas estão me ouvindo? Que parece que eu estou pregando para uma parede. Não vem nenhuma reação. Não sei se a pessoa está gostando, se ela não está gostando. Ela não demonstra nada. É um gelo. E é um desespero para quem prega. Por outro lado, você chega em alguns lugares que o pessoal está tão aflorado das emoções que você não sabe se as pessoas estão te entendendo também. Às vezes dá um glória a Deus na hora que não pode dar um glória a Deus. Então, falta muitas vezes o equilíbrio. O equilíbrio. E eu gosto muito do que o Dr. J. Packer coloca no seu livro, falando dessa questão do medo das emoções, ou medo do entusiasmo, que ele diz o seguinte: não tem nada mais solene do que um defunto. Num caixão, com um terno azul marinho, com uma gravata de bolinhas brancas. Pensa numa coisa solene. Mas não tem vida. Não tem vida. Irmãos amados, nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. Nós estamos com a Bíblia aberta, guiados pela Escritura. Nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. Nós precisamos honrar o Espírito Santo. Nós precisamos evitar o que aconteceu na igreja de Éfeso, uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja fiel à palavra, uma igreja perseverante no sofrimento, uma igreja que não tolerava os falsos apóstolos, uma igreja que não tolerava a imoralidade, mas uma igreja que ficou tão intensamente na trincheira da defesa da fé, que perdeu o amor. E Jesus diz: tem uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Há muitos crentes, irmãos, que perderam o brilho dos olhos, que perderam o fervor espiritual, que perderam a alegria da salvação, que perderam a simplicidade da vida com Deus, que perderam esta experiência gostosa de comunhão com Deus, de exultar em Deus, de deleitar-se em Deus, de ter uma alegria indizível e cheia de glória. Como é que nós poderíamos recuperar isso? Pensa comigo. Nós corremos o risco daquela experiência de Eliseu, quando ele estava cortando lenha, e o machado caiu, foi para o fundo do rio, e continuar tentando cortar madeira com o cabo do machado. Já perdemos o poder do Espírito, já não se sabe mais o que é a unção do Espírito, já não sabe mais o que é a virtude do Espírito, e a gente faz, continua fazendo, a nossa força, o nosso poder. Zacarias, no seu tempo de reconstrução de Jerusalém, disse para o povo: não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E nós precisamos entender, irmãos, aquilo que aconteceu com Geazi. Vocês se lembram que quando aquela mãe, cujo filho tinha acabado de morrer, e ela vai a Eliseu, Eliseu pergunta: vai tudo bem com você, com seu marido? E ela diz: vai tudo bem. E Eliseu mandou Geazi ao encontro dela. Ela não quis saber de Geazi, não. Ela foi no Eliseu. Foi no Eliseu. E Eliseu então entendeu o problema, pegou o Geazi e disse: vai lá, pega o meu bordão, bota no rosto do menino morto. E diz a Bíblia que o Geazi pegou o bordão de Eliseu, foi, botou no rosto do menino morto, o menino continuou morto. O problema não era o bordão. O problema é quem carregava o bordão. A Bíblia diz também em 1 Reis 17, 24, que aquela mulher de Sarepta disse para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos amados, o que nós precisamos entender com isso? Não basta apenas nós sermos fiéis, no sentido de crer exatamente no que está escrito, precisamos também da unção e do poder e do revestimento do Espírito Santo de Deus.
Não basta carregar o bordão, é preciso do poder do Espírito Santo. Essa é uma grande necessidade da igreja, conhecer a pessoa e conhecer a obra do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos unir as duas coisas, teologia e vida, credo e conduta, ortodoxia e piedade. Nós precisamos unir a palavra e o poder. E é isso que Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje as igrejas que mais estudam as Escrituras não querem saber do poder de Deus. Outros que querem saber muito do poder de Deus não querem conhecer nada das Escrituras. As duas coisas precisam caminhar juntas, palavra e poder. O reino de Deus não consiste apenas de palavra, mas sobretudo de poder, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, eu chamo a sua atenção agora para o terceiro ponto: a necessidade de conhecer a obra do Espírito Santo. Primeiro, irmãos, João 16:9 diz que o Espírito Santo é quem nos convence de pecado. Sem o Espírito Santo, a igreja não terá consciência de pecado, nem você nem eu. Agora, se nós não estamos vendo consciência de pecado na nossa vida, na vida da igreja, não é porque nós estamos muito bons na fita, não. Porque está nos faltando o poder do Espírito Santo. Porque se você estiver numa penumbra, numa escuridão ou numa sombra, você não vê mancha, você não vê mácula. Vai se acender a luz, e quanto mais luz vier, mais você é capaz de enxergar os pontos de mácula, de mancha na sua vida. As pessoas que mais choram pelos seus pecados não são aquelas que mais pecam, são aquelas que mais perto de Deus estão, são aquelas em quem o Espírito Santo opera de tal maneira que, ao verem a glória de Deus, a santidade de Deus, gritam e clamam: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para que haja arrependimento, para que haja choro pelo pecado, para que haja quebrantamento no meio da igreja de Deus. Falta isso hoje. Falta tristeza pelo pecado, muito ajuntamento, pouco quebrantamento. Olhe, por exemplo, a história dos avivamentos. Como é que eles começaram? Via de regra, os avivamentos começaram quando alguém, uma pessoa, ou um grupo, ou uma comunidade, ou uma igreja, começa a perceber a pecaminosidade do pecado, a malignidade do pecado, e chorar pelo pecado, e confessar o seu pecado, e acertar a sua vida com Deus. Há igrejas hoje, e eu poderia citar talvez a igreja maior dos Estados Unidos hoje, a igreja em Houston, no Texas, Joel Osteen, onde ele claramente afirma: nesta igreja não se prega sobre o pecado. As pessoas já estão muito amassadas pela vida, vou pregar coisa que leva o povo para cima. Ora, mas onde está a obra do Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos convence de pecado, e nós precisamos de convencimento de pecado, para não cairmos naquela história daquele pregador que foi fazer uma série de conferências numa determinada igreja, e quando ele estava indo, uma pessoa líder da igreja chamou a parte e disse: fulano, o senhor vai pregar aqui, mas o senhor muito cuidado, aqui o senhor não pode pregar sobre jogo, porque tem um pessoalzinho que gosta de fazer uma fezinha. Então, se o senhor pregar, vai constranger alguma pessoa da liderança. Aí outro foi adiante e falou: olha, o senhor aqui não pode pregar sobre mentira, porque tem algumas pessoas aqui que têm uma tendênciazinha para exagerar, para distorcer os fatos, contar mentira. Então, o senhor não fala desse assunto, não. Aí o outro levantou e falou: isso aqui do outro assunto o senhor não pode falar também não, porque vai constranger algumas pessoas da igreja. Aí o camarada chegou no púlpito, pelo menos eu estou encrencado. Porque me falaram que eu não posso falar sobre jogo, não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo. E aí levantou um gaiato lá no fundo do auditório e falou: fala sobre os judeus, não tem nenhum aqui não, pode falar à vontade. Se o Espírito Santo não agir, irmãos, nós bateremos palmas para nós mesmos, ou nós deveríamos botar a boca no pó e sermos convencidos do nosso pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo é quem nos regenera. Preste bem atenção nisso.
Se o Espírito Santo não agir, tirando a venda dos olhos, o tampão dos ouvidos, você vai entrar nesta casa domingo após domingo e vai escutar, 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 e nada vai acontecer na sua vida. Vai entrar aqui, vai sair cá, e do mesmo jeito, nada vai mudar, nada. O pregador pode falar a verdade, ele pode ser eloquente, ele pode ser profundo, ele pode ser eficaz na sua comunicação, mas não vai ter mudança. Sabe por quê? Porque o homem não opera essa mudança. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Se você não for passar pelo processo do lavar regenerador do Espírito Santo, você não pode ser um crente verdadeiro, seu nome não estará no livro da vida, e só o Espírito Santo regenera. É competência dele, é atribuição dele, é ele quem gera você de novo, é ele quem faz você ser nova criatura, é obra dele. O que é maravilhoso, e eu posso lhe garantir isso, é que o Espírito Santo é soberano, ele sopra onde quer. Ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele sopra, ele é livre, ele é soberano, ele é misterioso. E hoje ele pode soprar na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Terceiro, é o Espírito Santo, irmãos, que nos batiza no corpo de Cristo. Você pode ser membro da Igreja de Pinheiros, você pode ser membro de qualquer outra igreja evangélica de São Paulo, ou do Brasil, ou do mundo. Você pode ser líder na sua igreja, você pode exercer cargos importantes na sua igreja, você pode ter ministério na sua igreja, você pode ser alguém conhecido e famoso, mas só o Espírito Santo enxerta você lá dentro do corpo de Cristo e põe o seu nome no livro da vida e faz de você um membro do corpo de Cristo, da igreja do Deus vivo. Essa é a competência dele, essa é a obra dele, esse é trabalho dele. Mas mais, em quarto lugar, o Espírito Santo é quem nos faz e nos transforma em santuários da habitação de Deus. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Você já parou para perceber que gloriosa obra é essa? Que Deus não habita em tendas, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, que a Shekinah de Deus, a glória de Deus vem morar, é no Santo dos Santos, e os santos dos santos de Deus é o seu corpo. É o Espírito Santo quem faz de você morada de Deus. Você é santuário do Espírito Santo, e só o Espírito Santo capacita você para ser habitação do Deus eterno, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Ele faz de você o templo da habitação de Deus. Ele habita em nós, ele mora em nós, a casa dele é nossa, é a nossa vida. É por isso que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 3, dizendo o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração. E eu expliquei há poucos dias, numa das nossas salas aqui de escola dominical, que a palavra habitar ali, tem duas palavras no grego para habitar, a habitação do morador temporário. Por exemplo, você vai viajar, você chega num hotel, paga uma diária. Você chega a fazer o check-in, eles te dão uma chave, você entra naquele quarto. Naquele dia você é o morador daquele quarto, mas você não é dono daquele quarto, você não pode mudar os móveis daquele quarto, você não pode fazer reforma naquele quarto, você não pode pegar aquele móvel e jogar fora e nem mudar. Você está ali, mas você não é dono daquela casa. Mas a palavra, e assim habite Cristo no vosso coração, não é essa, é o morador que é dono da casa. Você pode chegar na casa, você tem as chaves da casa, você pode fazer reforma na casa, você pode jogar os móveis fora que não serve para você, você pode mudar tudo naquele lugar. Você é dono, você tem plena autoridade para mudar tudo ali, pois bem, o Espírito Santo fez de você casa de Deus, e Jesus Cristo é que mora nessa casa, e Ele recebeu todas as chaves para ser o dono dessa casa, dono da sua vida. Só o Espírito Santo capacita você para essa obra gloriosa do Espírito Santo. Mas mais que isso, é o Espírito Santo quem nos garante a vida eterna, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que você que ouviu o Evangelho da verdade, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você tem a marca de Deus, você tem o selo de Deus.
E quando a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo, isso tem algumas coisas. Primeiro, o selo fala de propriedade. Porque Paulo escreveu, eu preguei de Éfeso, e Éfeso era uma região onde tinha muita madeira, e as pessoas iam lá, compravam madeira, e botavam o selo do dono na madeira, depois enviavam os seus empregados para trazer essa madeira na época oportuna. Então significa o seguinte: Jesus vai voltar, e se você tem o selo dele, você vai com ele, você vai para a glória com ele, você tem a marca dele, você é propriedade exclusiva dele, você tem o selo dele. Mas selo fala de outra coisa. Selo fala também de inviolabilidade. Significa que se Deus marcou você com a exclusiva dele, ninguém pode quebrar esse lacre, ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Você está seguro porque é propriedade exclusiva dele. É o Espírito Santo que garante você. Porque ele foi dado a você também não só como selo, mas foi dado a você como penhor. Sabe o que significa a palavra penhor? Na língua grega, essa palavra era a mesma palavra para anel do noivado, quando você dá, você paga uma primeira prestação com a promessa de que vai continuar o pagamento e concluir o resgate daquilo que você comprou. Quer dizer para você que quando você creu no Senhor Jesus, quando Ele regenerou você, quando Ele selou você, o Espírito Santo veio morar em você com a seguinte garantia: olha, eu salvei você, você ainda vai passar pelo processo da santificação, mas quando Jesus voltar, eu vou resgatar essa herança, eu vou levar você para a glória, e o Espírito Santo em você é a prova que eu vou continuar trabalhando em você, e que eu não vou desistir de você, e que na hora própria eu vou transformar você de uma forma gloriosa, para você ter um corpo de glória, e então eu vou resgatar você para você morar para sempre e eternamente comigo. O Espírito Santo é que nos dá essa garantia. Mas tem mais. É o Espírito Santo, irmãos, que nos santifica e produz em nós o caráter de Cristo. É o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Você não produz esse fruto por você mesmo. Que fruto? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Você não tem isso porque você teve uma boa formação, você não tem isso porque você foi criado de uma maneira assim muito cuidadosa. Você só tem essas virtudes, que é a virtude do caráter de Cristo, quando o Espírito Santo habita em você, trabalha em você, santifica você, opera em você essa transformação de glória em glória na imagem de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para não sermos, como Paulo diz lá em Coríntios, crentes carnais, crentes que resistem à obra de Deus, imaturos, bebês espiritualmente. Precisamos dessa operação em nós, a obra do Espírito Santo. Mas mais, é o Espírito Santo, meus amados irmãos, que nas horas mais difíceis da nossa vida, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Preste bem atenção nisso. Este Espírito está em você, e nas horas difíceis da sua vida, dentro de você, Ele ora por você, ao Deus que está sobre você, de maneira intensa, de maneira agônica e de maneira eficaz. Esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: é o Espírito Santo quem traz para você vida abundante e poder espiritual. Jesus Cristo disse algo maravilhoso lá em João 7. Ele diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que eles haveriam de receber. Pense comigo nessa figura. Quem crer em mim, de que maneira? Como ensinou o teólogo A? Como ensinou o teólogo B? Como ensinou a igreja A? Como ensinou a igreja B? Não. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Porque tem gente que crê em Jesus, mas não é o Jesus da Escritura.
É o Jesus que opera milagre, é o Jesus que cura o enfermo, é o Jesus que dá prosperidade, mas a hora que fica doente e a hora que passa um aperto financeiro, não, eu decepcionei, não era isso que eu queria, eu me enganei. Bom, porque ele creu no Jesus errado. Ele creu no Jesus que pregaram para ele, uma caricatura de Jesus. Mas se você crê no Jesus, como diz a Escritura, diz a Bíblia, que o Espírito Santo vem morar em você, e você experimenta aquilo que diz: do seu interior fluirão rios, não um rio, rios de água viva, vida plena, vida abundante, vida maiúscula. A pergunta que eu faço a você agora: é isso que acontece com você? É isso que você experimenta? É isso que você tem vivido? Ou nós precisamos deste poder na nossa vida? Ou temos negligenciado esta busca? A palavra de Deus não caducou, a promessa não falhou, Jesus não mentiu. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E mais, esse Espírito é a fonte do poder. Jesus Cristo diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, poder que ele, Jesus, não abriu mão. Lá no seu batismo, ele foi revestido com esse poder. Com esse poder, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo e vence o diabo lá no seu território. Com esse poder, ele volta para Galileia, abre o livro lá na sinagoga de Nazaré e lê no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para libertar, para curar. Nesse poder, ele exerceu o seu ministério, andando por todo lado, libertando os oprimidos do diabo. Nesse poder, ele morreu. Nesse poder, ele ressuscitou. Com esse poder, ele voltou para o céu. E ele derramou o Espírito Santo para dar esse poder para você e para mim. Você e eu não podemos abrir mão desse poder. Oh, amados irmãos, quem sabe nós precisássemos hoje, em pleno século 21, redescobrir a pessoa e a obra do Espírito Santo, para não ter que repetir o título do Dr. Shen, o Deus esquecido, o Deus negligenciado. Eu já tenho dito aqui a vocês, uma coisa que marcou minha vida, e eu já tive em alguns lugares que marcaram profundamente a minha vida, mas nenhum teve o efeito tão profundo que teve quando em 1991 nós fomos à missão Quacisabanto, onde aconteceu um avivamento maravilhoso. E eu nunca vi santidade de vida como vi naquele lugar, nunca vi. Mas não era uma propaganda, era vida. Era uma coisa notória. Era algo tão sublime que constrangia o seu coração. Por exemplo, você está num culto público e mais de 100 crianças, a lona estendida na frente do púlpito, e criança em qualquer lugar do mundo, e você vê crianças com o rostinho no chão, joelhos orando. Eu não vi esse lugar nenhum do mundo mais, vi lá. E a oração que aqueles irmãos fizeram, e fizeram a fio, para a chegada do avivamento, foi esta: Deus, Tu já fizeste tantas vezes, em tantos lugares, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Irmãos, vocês e eu temos lido muitos livros sobre avivamento. Vocês e eu temos conhecimento de tantos lugares onde Deus agiu poderosamente, mudando o cenário, como aconteceu na Coreia em 1907, e até hoje temos reflexo do avivamento, como aconteceu lá na Nova Inglaterra, no século XVIII, na época de Jonathan Edwards, como aconteceu nos Estados Unidos, na época de Dwight Lyman Moody, como aconteceu no país de Gales, em 1904, com Evan Roberts, como aconteceu lá na África do Sul, em 1966, com Earl Stiggin.
Talvez nós pudéssemos pedir a Deus o que Simon experimentou quando veio para cá. Sabe qual é o último pedido de Simonton no seu diário? Senhor, nós precisamos de um batismo de fogo, revestimento deste poder, capacitação deste poder. Não basta ser um teólogo e saber que essas coisas existem, não basta ser um historiador e saber que onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Não basta apenas você relatar esses fatos. Talvez a oração nossa hoje deveria ser: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, nós não queremos apenas ouvir falar, nós queremos também experimentar. E eu queria concluir a minha fala dizendo o seguinte, irmãos: esta igreja, vocês sabem, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival, seus presbíteros, seus pastores, é uma igreja seriamente comprometida com a Escritura. Nós não queremos ir 1 centímetro além da Escritura, mas também não gostaríamos de ficar 1 centímetro aquém da Escritura. Nós não queremos nada que não venha de Deus, mas nós queremos tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para nós. A nossa oração é a mesma: faz de novo, Senhor. Faz de novo. E Deus nos ajude a não entristecer o Espírito Santo. E Deus nos ajude a não apagar o Espírito Santo. E Deus nos ajude a sermos cheios do Espírito Santo. Você quer isso para a sua vida, irmão? Você quer isso, irmã? Vamos orar juntos então? Eu não sei exatamente onde você está hoje na sua vida cristã. Talvez você é crente há muitos anos. Talvez você é filho de crente. Talvez a sua vida cristã está no piloto automático. Você vem para a igreja, volta para casa, domingo após domingo, mas como um hábito, costume. Talvez hoje você peça a Deus algo novo. E você tem uma experiência com Ele. De uma alegria nova, de um prazer novo, de um revestimento de poder. Para que Ele seja a alegria maior da sua vida, o deleite maior do seu coração. Você não ser apenas um religioso, mas de você conhecer a plenitude do Espírito Santo, o revestimento de poder. Você anseia por isso de todo o seu coração. Queria que você, onde você está, ficasse em pé, colocasse a sua vida nas mãos desse Deus e: Senhor, faz de novo na minha vida. Eu preciso, Senhor. Eu não quero apenas sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu não quero apenas viver a minha vida como sempre vivi, apenas sabendo, mas sem experimentar esses rios de água viva, esse revestimento de poder, ter na minha vida o fruto do Espírito. Faz de novo na minha vida, Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças nesta noite, pela pessoa bendita, divina, onipotente do Espírito Santo. O Deus que habita em nós, que foi derramado sobre nós, para ficar para sempre conosco. Nós te exaltamos, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Tu és digno de honra, de culto e de adoração. Nós te adoramos, Deus, pela obra do Espírito Santo. Ai de nós se o Espírito Santo não tivesse derramado sobre nós. Foi Ele quem abriu os nossos olhos. Foi Ele quem tocou o nosso coração. Foi Ele quem nos regenerou para uma viva esperança.
Foi Ele quem nos habitou e nos deu dons, e nos deu fruto, e nos deu poder. Foi Ele quem nos selou para o dia da promessa, o dia da redenção. Foi Ele quem nos foi garantia de que a redenção vai ser completada até o dia final. Glória ao Teu nome, porque o Espírito Santo está em nós. E nós agora te pedimos, Deus, dá-nos sensibilidade, obediência, para não entristecermos o Teu Santo Espírito, para não apagarmos o Teu Santo Espírito, para não sermos rebeldes ao Teu Espírito. E Senhor, encha-nos do Espírito, Senhor, enche-nos do Espírito, reveste-nos com o Teu poder. Aquilo que nós já lemos, que nós já ouvimos, Senhor, faz de novo aqui nesse lugar, restaura a nossa sorte, e dá-nos a alegria de conhecer na prática o que significa esses rios de água viva fluindo do nosso interior. E seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. In the heart of winter where the cold winds blow, snowflakes dance in silence in the moon's soft glow. The world is wrapped in a blanket of white. In the still of the night, everything feels right. Frost on the window, a crystal display, whispers of winter in a gentle sway. Beneath the starlit sky, our breath takes flight. In this cold winter's night, our hearts ignite. Cold winter, oh so bright and clear, holding you close, feeling you near. In the chill of the night, our love is warm. Through the frost and snow, we weather the storm. Footsteps in the snow, path we tread, through the icy chill, where dreams are led. The fire's warm glow, a welcome sight. In the depth of winter, the line, each note